Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Tech Meeting da Iblis, que tem como objetivo trazer conversas com um fundo mais tecnológico em parceria com os nossos principais parceiros de negócio. Hoje nós temos a Tenable conosco, representada pelo Felipe Pinheiro, que é o SE, é o Security Engineer da Tenable, e pelo Roberto Perrotti, que é o SE, o Security Engineer da Iblis. O tema de hoje é como otimizar priorização de vulnerabilidades em tempo de home office, esse assunto tão falado nesses últimos dias, e nós vamos utilizar os canais do chat para troca de experiências, fiquem à vontade para enviar as suas perguntas, e quem fez inscrição já nessa Tech Meeting também está automaticamente inscrita para os outros episódios da série. Então, espero que todos estejam ouvindo bem, e se tiverem alguma dificuldade, algum problema tecnológico aí de conectividade, me avisem aqui no chat que eu controlo aqui junto com os meninos. Felipe, Roberto, fiquem à vontade, é com vocês. Boa tarde, pessoal. Roberto da Iblis aqui, tudo bem? Bom, vamos lá. Opa, a tela demorou aqui para passar, mas vamos lá. Quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade legado, a gente se refere a algumas dificuldades e alguns desafios que os clientes têm representado para a gente. O principal deles, e que está bem em pró hoje na crise que nós estamos vivendo, é visibilidade da superfície de ataque. Uma vez que anteriormente a gente tinha uma visão mais voltada para perímetro, daquilo que é externo, daquilo que é interno, porém, hoje nós temos uma superfície de ataque muito distribuída. Com todos os trabalhadores e colaboradores, então, em home office, a sua superfície de ataque fica muito maior e você precisa ter visibilidade sobre esse risco até para identificar controles que possam ser empregados tanto a nível de infraestrutura quanto a nível de controles de segurança que podem minimizar esse risco. O outro pilar que a gente explora aqui é a sobrecarga de vulnerabilidade. Dada a crescente de volume de CVEs únicos registrados, sem nenhuma tendência de desaceleração, nós vemos que os times de remediação acabam sobrecarregados de uma quantidade de vulnerabilidades muito grande e acabam não conseguindo dar vazão para fazer toda a parte de mitigação. O terceiro desafio, e é um desafio muito difícil de endereçar sem métricas adequadas, é como que você faz a comunicação desse risco e transforma todo o techniquez de vulnerabilidades para uma linguagem que o negócio consiga entender. Posto isso, na realidade que nós estamos vivendo hoje, seria municiar a equipe de segurança com métricas e visibilidade sobre o risco associado a essas máquinas que hoje estão fora do ambiente corporativo. E, por último, olhar do ponto de vista de processo e entender aonde esse processo pode ser melhorado. Quais são as perguntas que a gente faz nesse momento para tentar responder alguns desses desafios? Primeiro, a gente tem que saber aonde nós estamos expostos e entender quais superfícies ainda não estão sendo cobertas, quais eu ainda tenho visibilidade. Depois disso, entender como priorizar adequadamente o volume de vulnerabilidades usando contextualização e threat intelligence para entender o que de fato traz risco para a nossa corporação. Entender como que nós estamos reduzindo esse risco ao longo do tempo e, principalmente, ter um benchmark que o negócio consiga usar para se comparar e ter um entendimento amplo de qual a postura atual de segurança que o ambiente apresenta. E olhar para o processo, ter métricas que acompanhem o processo e me ajudem a entender onde eu tenho déficit operacional, aonde eu tenho deficiência que possa ser aprimorado. Aí, falando um pouquinho melhor de como a gente pode ter uma visibilidade completa do ambiente, ou melhor ainda, quais os problemas que nós tínhamos e agora pioraram bastante sobre a visão de todo o seu ambiente de tecnologia.
Até, digamos, 2 meses atrás, se falava muito nos problemas de servidores em nuvem, de máquinas de funcionários, seja BioD, seja uma máquina da própria empresa, mas que o funcionário pode levar para sua casa, pode levar para uma cafeteria ou para o cliente. A gente sabe que se a gente não tem a visão de um determinado ativo, aquele ativo traz um risco muito grande para dentro da nossa organização, porque a gente não sabe onde nós estamos expostos. Seja em relação àquele ativo, seja em relação àquele ativo em conjunto com N outros. E isso hoje em dia piorou muito, porque até pouco tempo atrás a gente falava de uma pequena porcentagem, talvez, de funcionários, de colaboradores que ou faziam home office ou que traziam os dispositivos de casa. Hoje em dia tudo mudou. Além de nós termos uma adesão muito grande de containers dentro da organização, quando a gente fala de aplicação, de máquinas, de servidores na nuvem, rodando ou aplicações ou módulos de algumas aplicações, algumas funcionalidades específicas, agora a gente tem basicamente 100% da empresa trabalhando em home office, e quando não, vamos dizer 99%, arredondando mais ou menos, que estão fora da empresa, seja com seu dispositivo pessoal, porque fora da empresa é até difícil você controlar, dependendo de como é feita a gestão de usuários, se o funcionário está usando uma máquina pessoal dele ou a da empresa, e fica muito difícil você lançar scans, você fazer qualquer tipo de gestão de vulnerabilidades em cima das máquinas da própria empresa, porque elas não estão mais na rede controlada da empresa, elas estão agora conectadas na rede pessoal do funcionário, porém, talvez conectadas com VPN em algum servidor da empresa, que muitas vezes a gente sabe que nem isso pode acontecer. Então, o que já era difícil, hoje em dia ficou ainda pior, que é ter a visibilidade completa do seu ambiente, de tudo que está acontecendo com as máquinas que estão conectadas ou utilizando qualquer serviço da sua empresa, para você ter uma noção melhor de como está o seu risco em termos de exposição cibernética. Opa, esse gráfico eu gosto muito dele, Roberto, justamente para ilustrar a crescente de número de vulnerabilidades que vem sendo registrado ano após ano. E o fato mais interessante aqui é ver o pulo de 2016 até o 2019, onde a gente observa uma crescente de vulnerabilidades muito grande, dobrou praticamente, e com o advento de IoT, ou IoT, que são IoTs específicos de ambientes industriais, a tendência é que esse número continue aumentando. E qual o problema de usar o CVSS enquanto parâmetro de priorização? Primeiro, o CVSS ele não leva em conta o risco associado àquela vulnerabilidade. Ele é feito basicamente computando quais são os impactos técnicos que determinada vulnerabilidade pode apresentar caso explorada. O segundo problema do CVSS é justamente o lag que acontece entre um CVE registrado e o tempo que leva para o CVSS lançar uma severidade. A ponto de exemplo bem recente, nós temos aí o Bluekeep e depois o Corona Blue, que foi o SMB Ghost, e teve um lag razoável entre a classificação da vulnerabilidade enquanto sua severidade e como que ela foi interpretada pelo CVSS, visto o estrago e o impacto causado pelo Bluekeep. Então, a gente precisa de uma metodologia diferenciada para poder olhar para isso. A terceira característica do CVSS que torna ele ineficiente para a gestão de vulnerabilidade é justamente quantas das vulnerabilidades registradas são caracterizadas críticas ou altas. E isso é interessante, Roberto, porque quando você olha para a maior parte das empresas com quem eu converso, eu não sei se tem sido a tua experiência também, a maior parte delas parte das vulnerabilidades altas ou críticas para priorização. E traçando essa régua, traçando essa linha, ainda sobra muita vulnerabilidade a ser mitigada. Então, o que a gente precisa fazer aqui, Roberto? Olhando para a plataforma da Tenable, a Tenable endereça esse desafio com a tecnologia que nós chamamos de priorização preditiva. Nós vamos aprofundar bastante no detalhe dele no próximo Tech Meeting, então, por favor, retornem daqui a 7 dias, para que a gente possa explorar o que a priorização preditiva em detalhes pode fazer por vocês. Um overview nesse sentido
é que a priorização preditiva trata-se de um data lake onde eu uso ciência de dados contextualizado por threat intelligence para que eu consiga trazer essa inteligência para o analista sobre o risco que aquela vulnerabilidade pode apresentar dentro do ambiente. Ou seja, aquela vulnerabilidade ela tem um código de exploração disponível. Esse código de exploração ele está num grau de maturidade que pode ser utilizado contra a minha companhia. Ele já se encontra integrado em frameworks de exploração. Isso tudo, quando eu combino com a intensidade, ou seja, a frequência e a periodicidade que eu tenho visto essa vulnerabilidade sendo utilizada na internet como um todo, e através de parcerias como a Recorded Future, que é a nossa principal parceira de Threat Intelligence, eu consigo determinar com um grau razoável de precisão a utilização daquelas vulnerabilidades em campanha. Então, com isso, eu consigo ter uma visão exatamente de quais vulnerabilidades precisam ser tratadas primeiro. E no tocante e no interesse de minimizar esse número mais o quanto possível, a Tenable também trouxe, junto com o Lumen, a capacidade de avaliar a criticidade do dispositivo. Isso faz com que vocês consigam aplicar determinados pesos para ativos do ambiente e ter esses ativos sendo sempre priorizados frente a outros ativos do ambiente. Não adianta nada a gente encontrar uma vulnerabilidade crítica num ativo que não está exposto e ainda faz parte de um ambiente de homologação ou de laboratório de infraestrutura ou segurança, por assim dizer. Roberto? Sim, exatamente. O legal de a gente poder analisar e correlacionar tanto os dados do VPR, que trata das vulnerabilidades, quanto os dados do ACR, que tratam dos ativos, é a gente conseguir gerar uma nota, fazer o benchmark da nossa organização, que no final acaba sendo o CES, que é o Cyber Exposure Score, que é aquilo que eu falei para vocês no comecinho, que é o nível de exposição ou da nossa empresa ou de diferentes ambientes dentro da nossa empresa. E essa visualização a gente consegue ter criando filtros dentro da plataforma, que é a nota de o quanto estamos expostos à internet, aos riscos de ataque cibernético. E um outro ponto que vale a pena ressaltar, Roberto, é que Cyber Exposure ele é uma disciplina nova na indústria de segurança da informação. E Cyber Exposure ele tem o propósito de ampliar a visão e conseguir reunir tudo que é exposição e risco cibernético, ser a fonte de verdade de risco cibernético para a companhia. Bem interessante, está sendo capitaneado pela Tenable junto com a indústria de segurança da informação. Uhum. O legal quando a gente fala de CES é que os dados do VPR são coletados por padrão do Tenable.io e o ACR é coletado, assim como o Felipe disse, pelo Lumen. O CES é exibido no Lumen e uma função muito legal que o Lumen nos traz agora, foi implementada até há pouco tempo, é um widget que vai nos dizer dentro da plataforma o quão maduros estamos em relação ao processo de assessment, ao processo de gestão de vulnerabilidades dentro do nosso ambiente, e também, em outro widget, tudo numa console centralizada, as informações de como podemos realizar o trabalho em cima das vulnerabilidades, ou seja, o que devemos priorizar no momento para reduzir o... Vai soar meio estranha a frase, mas em português eu nunca consigo achar uma frase bonitinha para isso. O quanto mais podemos diminuir do score da nossa empresa realizando o menor número de tarefas possíveis. Eu espero que tenha ficado claro isso, senão vocês podem perguntar que eu explico. Eu costumo utilizar aqui o exemplo do Pareto, que faz um pouco de sentido, que é quais são os 20% de ações que vocês podem fazer para reduzir 80% do risco do ambiente. E aí fica um pouco mais fácil de compreender esse conceito. Sim, sim. E o legal é que o Tenable, o Lumen, ele já consegue te entregar quais vulnerabilidades você tem no seu ambiente que você pode corrigir para reduzir o seu score o mais possível. Tá meio estranha a frase. Um dia eu consigo dizer isso bonitinho em português, mas a gente chega lá.
E também as soluções, porque clicando em cima de uma vulnerabilidade, você consegue ver exatamente o que você tem que fazer dentro do seu ambiente para mitigar aquela, ou no caso, aquelas vulnerabilidades. E isso pode variar desde uma informação do tipo, atualiza o pacote X que você consegue se livrar dessa vulnerabilidade, passando até por coisas mais complexas, com talvez 2, 3 ou 4 ações conjuntas e que você pode realizar para mitigar tal vulnerabilidade. E isso a gente consegue só graças ao Lumin, porque ele vai se integrar ao Tenable.io, vai conseguir consumir os seus dados para gerar essas diferentes notas no final. E aí, com a inteligência que a Tenable colocou em cima da plataforma, o Lumin te entrega todas as informações praticamente de bandeja. Então você consegue priorizar, você consegue agilizar muito o trabalho do analista que está trabalhando em cima daqueles dados. A gente não tem mais que tirar o dado da plataforma por um CSV para trabalhar na ferramenta de segurança mais utilizada do mercado, conhecida como Excel, em que as pessoas passavam horas e horas trabalhando em cima delas para conseguir gerar gráficos no final, para conseguir gerar ações a serem tomadas. É até legal, é um belo caso de uso nosso, que um cliente grande da área de telecom, que a gente está implantando o Tenable dentro do ambiente deles, hoje em dia eles passam cerca de 20 a 25 dias do mês com um analista extraindo os dados dos scans, que no caso eles tinham até pouco tempo só o Nessus dentro do ambiente deles, para trabalhar em cima dos dados e gerar as métricas no final de o que eles devem fazer, para onde eles devem olhar. E a Tenable trouxe isso para dentro de uma console só, de uma única plataforma, que a gente consegue fazer esse trabalho muito mais fácil e muito mais rápido. Falando inclusive de como o VPR funciona, assim como o Felipe disse, cerca de 50 a 60% em média das vulnerabilidades em um ambiente, seja industrial, seja empresarial, acabam sendo classificadas como críticas ou altas no caso. Isso gera um problema muito grande, porque quando tudo é crítico, nada é crítico. Você não tem mais aquela visão fácil e rápida do seu ambiente para conseguir corrigir as coisas o mais rápido possível. Você acaba não tendo braço para trabalhar em cima disso e muitas vezes você não tem nem investimentos em termos de dinheiro, não só de tempo, para trabalhar em cima disso, porque tudo gera um custo no final. Seja o investimento inicial, seja um ROI que você tem que calcular para definir qual a melhor estratégia. A Tenable olhou para isso e com o VPR a gente conseguiu quebrar e muito essas classificações que o CVSS sozinho nos trazia. É claro que assim como a gente consegue ver aqui na pirâmide, a gente tem um número muito menor de vulnerabilidades críticas e altas no nosso ambiente para tratar. Porém, isso não quer dizer que todas as vulnerabilidades que eram críticas pelo CVSS continuam sendo críticas no VPR. Quando a gente começa a trabalhar com o VPR, é bem interessante que a gente começa a ver que vulnerabilidades que eram altas e críticas caíram drasticamente de score, então elas podem até mesmo passar a ser média ou baixa, porque, por exemplo, uma vulnerabilidade pode não estar tendo mais uma frequência de ataques tão grande assim na rede. A rede que eu digo são clientes globais da Tenable, tá? Não só na rede do cliente que a gente está analisando. Seja porque existe um patch disponível para ela que já foi aplicado no seu ambiente, enfim, diversas variáveis no meio do caminho, que a gente vê que as vulnerabilidades caem drasticamente de pontuação, para que a gente não precise mais se preocupar tanto com elas assim no momento. Porque existe também um lado contrário, que é o mais grave de todos, que acaba gerando um falso negativo no começo, que são as vulnerabilidades médias e baixas, mas que na verdade deviam ser classificadas como altas e críticas, assim como o VPR faz, porque elas tiveram um exploit disponível, por exemplo. E aí um grande exemplo é o Bluekeep, que no início da vida da vulnerabilidade, a gente tinha só uma prova de conceito do exploit dela, a gente sabia que ela existia e que podia ser explorada, mas não existia um exploit na rede. E hoje em dia até o Metasploit consegue explorar essa vulnerabilidade e causar algum dano no ambiente da empresa. Então, esse é um dos exemplos que eu amo dar quando a gente fala de VPR, porque o CVSS, se a gente for olhar o Bluekeep, ele começou com a nota 5.9 e continua com a nota 5.9 até hoje. Sendo que se a gente fosse pegar um gráfico de evolução, vamos dizer, da maturidade do Bluekeep em termos de VPR, a gente vê que ele flutuou bastante conforme a vulnerabilidade foi evoluindo no mundo,
conforme ela foi sendo utilizada, foi sendo descoberta pelos atacantes e os exploits foram sendo desenvolvidos. E hoje em dia a gente vê que o Bluekeep tem um VPR de 9.8, por exemplo, que era uma vulnerabilidade média que surgiu não é a palavra certa em português, que teve um surge. Ela passou de 5.9, por exemplo, CVSS para 9.8. Ela foi lá para cima porque agora sim faz sentido você olhar para aquela vulnerabilidade. Agora sim ela traz um risco muito alto para sua organização, justamente porque um exploit foi disponibilizado para o público e está muito mais fácil hoje em dia de explorar essa vulnerabilidade em questão. Felipe. O que eu trouxe são justamente as vulnerabilidades que, devido ao momento do corona e à pandemia que nós estamos vivendo, são as vulnerabilidades mais almejadas, ou seja, que estão tendo a maior quantidade de utilização dentre todos os pontos de observação que nós empregamos na comunidade de Threat Intelligence. Essa lista ela não é extensiva, porém, no nosso blog, na nossa página, vocês podem encontrar todas as vulnerabilidades que estão tendo a maior incidência de utilização, para que vocês possam enxergar e corrigir essas vulnerabilidades caso elas sejam encontradas dentro do ambiente de vocês. Vale muito a pena dar uma olhada, porque são vulnerabilidades que são críticas, fáceis de serem exploradas e que estão vendo uso dentro da comunidade. E quando a gente olha para a plataforma Tenable, dentre tudo que a plataforma pode oferecer para vocês, nós temos dois componentes de gestão de vulnerabilidades, que é o Tenable SC, que é o Security Center. Esse fica on-premise e pode administrar todo o ambiente de vocês sem envio de dados à nuvem. Alguns clientes possuem essa restrição quanto à utilização de cloud pública. E para aqueles que não possuem essa restrição, o Tenable.io é a nossa solução totalmente em cloud pública, software as a service, e que permite que o cliente não precise levantar uma infraestrutura robusta para conseguir gerenciar os ativos e as vulnerabilidades encontradas. Tudo isso alimenta a camada do Tenable Lumin, que nós comentamos aqui também, para traduzir esse technique de vulnerabilidades em algo que seja tangível para o executivo e para o negócio criar métricas e fazer o acompanhamento. Essas métricas também elas são muito úteis para não só justificar determinados investimentos, mas no momento em que nós estamos vivendo, eu gostaria que vocês visualizassem a possibilidade, caso vocês tivessem a ferramenta, de observar o risco de todas essas máquinas que estão fora do ambiente corporativo e, principalmente, já quantificar esse risco para quando elas retornarem para o ambiente corporativo. Eu tenho conversado bastante com alguns clientes nesse período e grande preocupação deles é no retorno, justamente o que essas máquinas ou essas estações de trabalho vão trazer para dentro do ambiente uma vez que elas retornem. Quando a gente falou de visibilidade, grande parte da superfície de ataque moderna, que inclui não só aplicações web, cloud pública, mas a metodologia de criação e disponibilização de microserviços usando a tecnologia de container, exige também uma abordagem diferenciada para isso. Nós temos dentro do Tenable.io o nosso módulo chamado Container Security, que se propõe a entrar dentro da esteira de desenvolvimento ágil e se integrar a tal ponto em que eu consiga testar aquela imagem antes do deploy dela, para que eu tenha certeza de qual risco eu estou correndo quando eu faço a implementação de um container usando aquela imagem. E para aqueles que têm um ambiente de automação, que por si só já traz consigo diversos desafios, e nós vamos explorar esses desafios no Tech Meeting do dia 30, aqui também junto com a iBlitz. E aí eu vou aprofundar nesse tema, porém nós temos o Tenable OT, que é um fruto de uma aquisição que a Tenable fez, numa empresa chamada Indage, na época líder também de gestão de vulnerabilidade e gestão de risco dentro do ambiente de automação. Tudo isso numa plataforma extremamente conectável. Nós temos uma biblioteca de terminais APIs muito bem documentada e que pode não só enriquecer os dados de outras soluções, bem como também pegar inputs de outras soluções do ambiente para poder usar dentro dessa plataforma.
E aí eu estou me referindo a sistemas de ticketing, sistema de gestão de risco corporativo, GRC, ou então CIEM, automatização software para ambiente, etc. Então, tudo isso dentro da plataforma. Roberto? Sim. O interessante, principalmente quando a gente fala de Tenable.io, e aí, Felipe, assim que eu acabar esse slide, por favor, se você puder falar um pouquinho mais sobre como a Tenable pode ajudar os nossos clientes com aquela questão de trial do Tenable.io e para os clientes já existentes, eu agradeço. Mas por que a gente está focando tanto no Tenable.io aqui nessa apresentação, sendo que a gente também tem a opção do Tenable SC? Antes de comentar esse slide, o mais interessante é de que o Tenable.io tem dois módulos que são exclusivos dele, que são o módulo de Container Security e o módulo de Web App Application. Quem já usou ou o Nessus ou o Tenable SC sabe que a gente consegue no caso ainda, fazer scans de aplicações web com essas duas ferramentas. Mas o Tenable.io tem um módulo exclusivo dele, que a gente chama de WAS, para ficar um pouquinho mais familiar, que é o Web Application Scanning, que faz um scan que hoje em dia a gente já consegue dizer que ele é um DAST de mercado em si. Os seus resultados podem ser comparados tanto em aplicações single page quanto em aplicações comuns com outros DASTs de mercado. E a versão 2.0 do WAS já está sendo desenvolvida e logo mais vai ser disponibilizada para o público, para os clientes da Tenable utilizarem também. Porém, hoje em dia, falando de home office, falando de computadores fora da rede da empresa, é muito interessante a gente falar da questão dos agentes. Porque, tradicionalmente, a gente conhece um scan de infraestrutura com um Nessus, seja standalone, seja conectado ao Tenable SC ou ao Tenable.io, mas realizando os scans através de um scanner na rede de fora para dentro nas máquinas, seja credenciado ou não. Fica até bem óbvio quando a gente fala de home office que vai ser um pouquinho difícil você fazer esse scan, porque mesmo que você esteja conectado na VPN da empresa, passar todos os dados de um scan, fludar a rede com os dados de um Nessus Scanner, seja através de um firewall, seja através de uma VPN, não é nem um pouquinho recomendado, porque na melhor das hipóteses a gente não vai ter um resultado tão completo, porque aquele dado pode acabar sendo barrado no meio do caminho, ou a comunicação pode ter algum problema, ou, na pior das hipóteses, a gente acaba onerando algum dispositivo de segurança no meio da rede porque a gente tentou passar com um volume imenso de dados entre aquele dispositivo e a máquina final. Por exemplo, um firewall, que pode acabar caindo, a gente pode causar um DOS no nosso próprio firewall sem querer, lançando um scan com o Nessus Scanner. Quando a gente fala de fazer scans em máquinas ou fora do ambiente da empresa, ou que eventualmente possam estar disponíveis fora da janela de scan proposta inicialmente, a gente começa a falar de agentes do Tenable.io. E aqui falar de agente do Tenable.io é muito interessante porque o Tenable.io, sendo um produto SaaS, ou seja, sendo um produto que está na nuvem, a gente consegue lançar agentes em qualquer máquina que esteja em qualquer lugar, seja por ferramentas de automação, como por exemplo as ferramentas que a gente tem no AD da Microsoft, seja instalando os agentes manualmente, porque essas máquinas vão conseguir se comunicar através dos agentes que vão realizar um scan, para não dizer exatamente igual, com um resultado muito parecido com o scan do Nessus Scanner. E a diferença é só que a gente não tem mais a visão da rede, porque está rodando de dentro da máquina. Mas esse resultado do scan vai ser enviado ao Tenable.io através da porta 443. Então, além da gente conseguir deployar esse agente em qualquer máquina que rode tanto Windows, quanto Mac, quanto Linux, quanto Unix, enfim, praticamente qualquer sistema operacional de hoje em dia, a comunicação é muito fácil, porque como ela é feita pela porta 443, que é a do HTTPS, é muito difícil que ela seja barrada, porque a URL da Tenable tem o certificado válido e praticamente todos os firewalls do mundo vão aceitar essa comunicação de saída. E melhor ainda, toda a comunicação do agente é feita do agente para o Tenable.io. Então ele fica fazendo um pooling no Tenable.io de segundos em segundos, ali um tempo pré-determinado,
para saber se tem alguma instrução de scan nova e se sim, ele detecta essa instrução de scan, no caso, por exemplo, um scan esquedulado para hoje às 16 horas, por exemplo. Vamos colocar entre aspas, baixa essa informação, roda o scan local de acordo com aquela configuração e envia os dados de volta pela 443. Como os firewalls são stateful hoje em dia, e até hoje eu nunca peguei um firewall que seja stateless, no caso, principalmente quando a gente fala de redes domésticas, no caso de home office, que o firewall acaba sendo o próprio roteador, tá? Mas quando a gente fala de firewall empresarial, é a mesma lógica. Quando a comunicação sai pela porta 443, o firewall sendo stateful aceita a comunicação de volta, que no caso seria a instrução do Tenable.io para o agente de como ele deve realizar aquele scan. Então a gente consegue ter uma visão muito rápida do nosso ambiente, porque todos os agentes vão estar conectados ao Tenable.io, e a gente consegue lançar o scan contra todos os agentes disponíveis, porque a gente consegue configurar uma janela de tempo maior do que o scan tradicional, para que aquele agente tenha a capacidade, a possibilidade de se comunicar de volta com o Tenable.io e enviar os resultados para a plataforma para que eles sejam trabalhados, para que eles sejam manipulados pela ferramenta para serem exibidos para a analista final. E aí a gente tem, com o Tenable.io, uma facilidade muito grande, que é a de licenciamento elástico. Ou seja, a gente não fica mais tão travado assim com o número de licenças que a gente comprou para ser utilizada no nosso ambiente empresarial. O Felipe pode falar um pouquinho melhor daqui a pouco como está sendo o licenciamento de agentes hoje em dia. Mas a lógica se aplica, a mesma lógica no caso se aplica também ao nosso ambiente na nuvem, que acaba linkando com o item 4 aqui. Quando a gente tem, por exemplo, instâncias rodando na AWS, a gente sabe que essas instâncias podem acabar se duplicando, se triplicando, ou enfim, se multiplicando X vezes por conta da demanda que aquela máquina está tendo. A gente configura a opção de replicação e essa máquina se replica na rede. Se a gente lança um scan em todos os ativos da AWS, a gente corre um risco muito grande de estourar muito fácil a licença que a gente contratou inicialmente, porque a gente não sabe nem quando, nem quantas máquinas serão replicadas. E aí a mesma lógica vai acabar se aplicando aqui aos Nessus Agents, que o Felipe vai falar daqui a pouquinho. E uma parte muito boa do Tenable.io ser em cloud, e aí uma das poucas vantagens que a gente está tendo hoje em dia com esse problema que causou o home office, é de que a gente consegue alavancar tanto a escalabilidade dos nossos serviços, quanto a adoção da plataforma na nuvem. Porque as empresas vão perder um pouquinho o medo que elas têm por conta das máquinas estarem fora do ambiente delas, tanto de servidores quanto de usuários finais, que no caso seriam os funcionários, e vão passar a adotar mais os serviços em nuvem, as plataformas SaaS. Então eles vão criar uma confiança muito maior nesses serviços, nesses produtos, nessas plataformas, e vão conseguir adotar esse estilo de vida, entre aspas, para a organização deles, para a empresa, no caso aí de vocês. Felipe, se você puder falar um pouquinho sobre o licenciamento dos Nessus Agents hoje em dia e de como a Tenable está ajudando tanto os clientes quanto as pessoas que ainda não têm nenhum produto Com deles, certeza. por favor, eu agradeço. A Tenable, ela lançou 2 programas, um para quem não é cliente poder acessar o Tenable.io nesse momento, nesse instante, sem nenhuma restrição e sem nenhum compromisso, até o final da crise, para poder implementar e distribuir em larga escala os Nessus Agents. Esses são os nossos sensores que, como o Roberto explicou, vão ficar instalados dentro do sistema operacional e vão poder sensoriar todas as características de software e sistema operacional instalados naquela estação de trabalho. Isso já vai possibilitar com que todas as empresas que queiram participar desse programa tenham uma visibilidade de risco associada a tudo que está externo ao ambiente corporativo. Para quem já é cliente Tenable, a Tenable está disponibilizando uma flexibilidade de licenças dos agentes e da quantidade de endereços ou ativos dentro do Tenable.io para que os clientes não sofram nenhum tipo de limitação em crescer exponencialmente justamente devido ao fato dessa crise, que é justamente poder implementar em larga escala esses agentes sem nenhum tipo de restrição. Então, todas essas ofertas elas são combinadas para que ambos os nossos clientes e quem não é cliente também possa usufruir dos nossos recursos e ter visibilidade sobre o risco.
Um ponto interessante que você mencionou, que eu acho que é válido conectar, Roberto, com relação à AWS, a gente tem um serviço bem interessante que é justamente para lidar com cenários de outscale que você mencionou. A gente tem um serviço que a gente chama Golden Image Pipeline Integration, que é para poder olhar para a imagem base de um universo de outscale e poder monitorar apenas essa imagem base para evitar que você consuma licenças sem necessidade em um ambiente muito dinâmico, como é o ambiente elástico de cloud pública. Sim, sim. Esse serviço é bem legal, inclusive foi um dos pontos que a gente teve lá no treinamento do Summit da Tenable no começo do ano, porque com isso a gente tanto aumenta a maturidade do cliente, então é lógico que a gente vende a ferramenta para o cliente de gestão e governança de vulnerabilidades, mas a gente não pode querer que a ferramenta faça tudo. A ferramenta não é uma varinha mágica que a gente balança e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Quando a gente coloca um serviço em cima, que no caso essa questão de trabalhar em cima da AMI para aumentar a maturidade, para aumentar a segurança daquela imagem, a gente cria um ambiente muito mais seguro que, em conjunto com o Tenable.io, no nosso caso, vai ser muito mais fácil de gerenciar no futuro. Porque uma imagem sendo mais segura por padrão, quer dizer que a gente vai ter um volume de dados menor para ser tratado no futuro. E aí, com isso, a gente consegue focar ainda mais no que realmente importa. Fora que a gente vai perder muito menos tempo fazendo isso. O investimento, em termos de tempo, em termos de dinheiro, vai ser muito menor e a nossa segurança vai acabar sendo muito maior no final. Vai ficar muito mais fácil de gerenciar todo esse cenário. Bom, pessoal, a gente, antes de tudo, só fazendo um link com os nossos próximos webinars, semana que vem, dia 23, a gente tem um outro webinar aqui com o pessoal da Tenable, com o Felipe, falando sobre a priorização preditiva, ou seja, a gente vai aprofundar muito mais em como o VPR e o ACR funcionam, em como um Cyber Exposure Score é formado, para que ele serve, como tirar proveito dele. No caso, quinta-feira que vem, por conta do feriado na terça. E aí, seguindo uma semana de diferença, dia 30/4, a gente tem o nosso webinar, nossa Tech Talk, sobre como gerenciar riscos em ambientes mistos de TI e OT, e falar também um pouquinho da convergência entre esses dois ambientes, que hoje em dia está acontecendo muito, de um ambiente de infraestrutura tradicional convergir com a infraestrutura operacional que a gente tem nas empresas. E aqui a gente está falando bastante de linhas de produção, de usinas hidrelétricas, de usinas nucleares, enfim, todo tipo de maquinário pesado que a gente puder falar, vamos dizer assim. Mas a gente queria saber mais sobre vocês, sobre possíveis problemas que vocês tenham na empresa de vocês, dificuldades que vocês tenham em olhar para o ambiente de TI, em descobrir vulnerabilidades, em descobrir ativos na rede, perdão. Se vocês puderem compartilhar isso com a gente, vai ser ótimo, e aí a gente consegue trabalhar em cima disso também, conversando um pouco sobre como a Iblis e a Tenable conseguem ajudar vocês nos problemas que vocês estão tendo. Excelente, Roberto. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas. De repente, a audiência, se ela tiver alguma pergunta. Eva, você viu alguma pergunta no chat? Algo que a gente possa responder? Não, ainda não chegou nenhuma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Sim, então. Sim. Eu já ia comentar isso, né? Porque o pessoal tenho instigado aqui o pessoal a fazer alguma pergunta, mas eu acho que a explicação de vocês foi tão boa que ninguém tem pergunta. Nada, eu acho que o pessoal está tímido mesmo. Eu quero complementar não só a ação que a Tenable tem feito neste momento, que é muito inédito e sensível para todos os mercados, com a ação que nós da Iblis também estamos fazendo, com base na tecnologia Tenable, em que nós entendemos que esses próximos meses são meses em que agora todo mundo
de certa forma, se organizou com o home office, ele se tornou uma realidade já para várias empresas, aquela correria de levar equipamento para casa, desktop mesmo já está estabilizado, mas como vocês levantaram muito bem durante essa explanação, é necessário e é importante entender como é que esses dispositivos que estão remotos estão e se conectando ao core da empresa, tem visibilidade com relação a riscos, e traz ou não as suas devidas atualizações. Então, com base em todas essas preocupações, a Iblis também lançou uma campanha que é o Cyber Protection, isento por 3 meses, porque a gente entende que não é um scan que resolve a nossa vida, né? Então, quando eu digo um scan, não é ir lá e fazer algo pontual e tirar uma foto, né? Exatamente, tirar essa foto. Prover visão contínua. Exatamente, é exatamente esse o ponto, é prover essa visão contínua. Então, em parceria com a tecnologia da Tenable, nós estamos ofertando o Cyber Protection, que é o nosso programa de segurança, em que a gente faz de forma recorrente essa análise e ajuda os nossos clientes com correção, com suporte à correção, para saber se os ambientes estão realmente sadios. Porque não é apenas a indisponibilidade por tecnologia que causa danos ao mercado, não é apenas o home office, a gente está vivendo uma série de fatores que podem sim colocar um negócio em risco, e quando a gente fala não mais de segurança, muita gente tem dito nisso, né, que segurança não é mais a parede do escritório, não é mais aquelas paredes do corporativo que são que a gente achava que estava tudo ali. A gente usa muito o termo de ambiente organizacional, e nada melhor do que este momento para elucidar o que é o ambiente organizacional. Está cada um canto, está cada um conectado de uma maneira, com a precariedade ou não da conectividade, mas estamos todos ligados a uma empresa, a um ambiente que tem ali seus dados sensíveis e precisa de uma atenção da mesma forma ou até redobrada em relação ao que a gente já tinha antes no ambiente corporativo, em que estava todo mundo fechadinho no mesmo escritório. Então, eu ressalto aqui, coloquei o link aqui no chat para que vocês possam acessar e entrar em contato conosco. Nós da equipe da Iblis estamos à disposição e trabalhamos arduamente em conjunto com a Tenable para entregar as melhores soluções de visibilidade e de gestão de vulnerabilidades para os ambientes corporativos. Ótimo, eu coloquei meu e-mail também no chat, eu me coloco à disposição para quem tiver qualquer dúvida, eu e o Roberto, na verdade. O Roberto, ele é nosso parceiro já há muito tempo e ele tem a graduação mais alta de todos os parceiros Tenable aqui no Brasil. Vale a pena ressaltar, devia ter até um título aí no slide, hein, Roberto? Já, você tem que virar ativo no Iblis já. Bem lembrado. Bom, eu coloquei meu e-mail também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar e-mail tanto para o contato@iblis quanto para mim, para o Felipe. Se quiser colocar todo mundo em cópia, a gente trata tudo junto. Ou, se vocês quiserem perguntar do ambiente de vocês para ver como que a gente consegue atender a demanda, estamos totalmente à disposição também. A gente marca um bate-papo de meia hora, 1 hora, 2 horas, depende do que vocês precisam, de quanto vocês podem colocar em cima disso, e a gente chega num consenso final. Excelente. Mas, de qualquer forma, os contatos estão aí disponíveis, estamos à disposição de vocês em qualquer momento e aguardamos vocês nas próximas sessões, né, do nosso Tech Meeting, como os meninos já comentaram. E essa gravação ela vai ficar disponível em mais alguns instantes, é só a conectividade ajudar, no nosso canal do YouTube. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, e uma excelente tarde para todos vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde, segurança e saúde a todos. Isso aí.